Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que tá aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter através da hashtag RádioGDG. O Azul de Minas está dizendo que a gente está entre as melhores campanhas do segundo turno, que nosso primeiro semestre foi ruim, mas o segundo semestre é positivo. Um pouco instável ainda, né? Mas eu concordo, o Cruzeiro evoluiu ao longo do ano. O Paulo pentacampeão aqui, Paulo Santos, imagino pelo código do nickname dele aqui no Twitter, dizendo que desejando boa noite, dizendo que o último jogo tem que dar oportunidade ao lateral da base, o Vitor Luiz, né? Acho que é uma opção interessante também, né? Inclusive de avaliar os garotos aí. O Palmeiras fez 2-0, o Keno marcou um golaço. A gente está acompanhando aqui o jogo também, consolidando aí o Cruzeiro à frente do Botafogo. Né? Fica o Cruzeiro dependendo aí também do resultado do Flamengo e do Vitória, se o Cruzeiro for derrotado, né, pelo Botafogo. Um empate garante o Cruzeiro na quinta colocação na última rodada, nesse momento aí, a não ser que o Botafogo consiga virar a partida contra o Palmeiras. 19 minutos do segundo tempo, bastante improvável que isso aconteça. Agora, eu fico pensando um pouco nessas necessidades que o Cruzeiro tem para 2018, né, um pouco do que o Paulo está avaliando aqui, por exemplo, de dar chance para o Vitor Luiz. O Bruno Silva, né, que é um dos especulados do Cruzeiro para 2018, que o Gilvan chegou a dizer que estava contratado pelo Cruzeiro, irritou a diretoria do Botafogo, irritou a torcida do Botafogo, acabou com o ano do Bruno Silva lá, porque só passou a jogar vaiado e deu uma queda de produção na reta final. Ele fez uma falta bem boba no primeiro tempo, tomou amarelo e tá fora. Não joga contra o Cruzeiro, né? Uma dica a mais aí, que essa negociação pode estar avançando, né? O Bruno pode ter optado ali por criar um cartão. Aliás, final de campeonato, depois do episódio do Bruno Silva no Cruzeiro, né, foram 3 casos esdrúxulos, né, de gerenciamento de carreira de jogadores e dos clubes, né? O caso do Bruno, o primeiro deles. O caso do Diogo Barbosa, ridículo, né? O jogador ser anunciado pelo Palmeiras, liberado pelo Cruzeiro, ainda com temporada em andamento, né? O Diogo tá ganhando tempo de férias, para pré-temporada no ano que vem. Ou seja, além de desfalcar o Cruzeiro nessas rodadas, anunciado por outro clube com um contrato em vigor. É inacreditável que isso aconteceu, né? O Fabiano, pra gente ter uma ideia, em 2014, fechou com o Cruzeiro jogando na Chapecoense em outubro. E continuou com o campeonato da Chapecoense. A divulgação foi logo depois do final da rodada, os clubes se apressando, né, nesse tipo de decisão. E a situação mais ridícula ainda do Pablo, zagueiro do Corinthians, né, que foi impedido pelo clube de receber a medalha de campeão porque não quis renovar o contrato. Então, assim, surreal que o campeonato ainda em vigor já tenha jogador abandonando o barco aí por questão contratual para o ano que vem. Falta de profissionalismo e muito amadorismo nesse ano iniciado aí pela fala do Gilvan, né, em relação ao Bruno Silva, e a partir daí os episódios foram se tornando comuns. Mas, independente disso, Charles, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: o ataque, esse camisa 9, é uma necessidade muito grande para 2018. Mas quais são, o Marcos Vinícius, ex-cruzeirense, vai entrar agora, inclusive no jogo do Botafogo também. Quais são as outras prioridades que você teria na reformulação do elenco? Deve ter a situação financeira, a lembrança do 20 aqui, Azul de Minas, é bem interessante. Mas, né, com criatividade, indo ao mercado nas condições financeiras que o Cruzeiro conseguir construir, quais seriam suas prioridades? Ou é uma reformulação muito grande, nem dá para listar as necessidades do Cruzeiro para 2018, Charles? João, o Cruzeiro tem uma série de posições, tem uma série tem uma série de coisas que precisa ser revista, né? Eu acho que antes de pensar, na verdade a gente está muito atrasado no planejamento. Esse planejamento, a partir do momento que a gente conseguiu a vaga na Libertadores, já deveria estar sendo feito, ou acredito que já esteja sendo feito. É muito preocupante esse momento político do Cruzeiro, que não deixa o clube andar em bastidores, né?
negociações ficam muito mais difíceis com o clube desorganizado da maneira como ele está. E até a maneira como vem sendo feito o gerenciamento dos atletas após o título da Copa do Brasil, eu acho extremamente falho, assim, porque a primeira coisa que me chama a atenção, depois o Cruzeiro teve o ápice, né? Teve um primeiro semestre muito ruim, muito ruim o primeiro semestre celeste, mas o time ganhou corpo, foi ganhando futebol, foi ganhando uma cara durante o segundo semestre, com o ápice ali próximo dos jogos da final da Copa do Brasil, os jogos do Brasileirão ali. Mas após o título a gente vê assim, é notório a falta de ambição dos atletas para poder buscar assim, pelo menos um segundo lugar no Brasileirão. Né? Seria interessante, seria bom, era dinheiro para o clube, ajudava na reformulação do elenco, ajudava na previsão dos custos, do orçamento para 2018. E aí, eu não sei, eu acho que se a ideia era dar um descanso para os jogadores ou não almejava mais nada, eu vejo como muito falho a rotação que o Mano Menezes vem fazendo. Assim, vem escalando teoricamente um time meio que titular, dá pouca oportunidade para os jogadores, e isso a gente fica vendo muito jogador que está ali no banco de reserva, que a gente não sabe nem se o cara tem um potencial para poder continuar no ano que vem. O que a gente vai pensar, o que a gente vai montar de elenco se a gente não sabe o que a gente tem à disposição nem esse ano, nem o que vai ficar para o ano que vem, por exemplo. A gente pega aqui a lista dos atletas que estão voltando aqui para poder, quem sabe, ser aproveitado algum. Eu não vejo nenhum aqui dos que voltam que poderia ser opção, pelo menos para o banco de reserva. Não vejo nenhum aqui. Nenhum dos atletas que voltam tem. Quando eu vejo a lista das nossas opções aqui dentro do elenco, eu vejo também vários atletas que, muito obrigado pelo serviço e tchau também. Então, eu acho que aí, para poder ter um elenco que dispute na parte de cima da Libertadores, que dispute para ganhar, ou para pelo menos chegar em uma semifinal, tem que ter uma reformulação aí, talvez de sei lá, entre 30% e 40% do elenco atual, e trazer nomes cascudos. Eu acho que a grande deficiência, e todo mundo vai acabar concordando, é de um centroavante, assim. De um nome experiente, de um jogador matador, como dizem, né, de um 9, apesar de não ser o perfil de jogador preferido do Mano Menezes, mas faz muita falta para a Libertadores. Jogar sem esse tipo de jogador para a Libertadores é muito ruim, porque quando você tem aqueles jogos mais físicos, de mais contato, uma bola aérea ali decide o jogo. Um centroavante ele tem esse perfil de poder, em uma bola, matar o jogo. Então, seria interessante. Eu acho que o Cruzeiro também vai ter que buscar um lateral direito, pelo menos um, porque a gente tem dois fraquíssimos, Ezequiel e o Lennon. Infelizmente, não dá. Ezequiel é um lateral extremamente limitado, ele sobe muito pouco para o ataque. Então o lado direito com o Robinho fica muito fraco, porque ele sobe pouco, e ele é muito falho na defesa também. O John Lennon, pelos jogos que ele disputou também, esse é um dos que teve até alguns jogos, e tudo que mostrou, muito fraco mesmo. E o Galhardo, a gente é uma incógnita, porque está voltando de contusão, e para poder machucar de novo é perigoso, né? Tem que saber como ele está. Eu acho que lateral esquerdo está mais do que provado que vai ter que buscar tanto um titular quanto um reserva, porque não dá para poder confiar no Brian. Não tem jeito, é impossível. Não mostra perfil para poder disputar uma Libertadores. A gente perdeu, você no início da rádio disse que o Diogo Barbosa não era lá essa Coca-Cola toda, e eu concordo muito com você, João. Porém, ele é aquele tipo de atleta que encaixou no grupo, e aí seria bom se o Cruzeiro tivesse mantido, né? Vale o mesmo pro Egídio. O Egídio também não achei ele
um dos melhores laterais do país, longe disso. Mas em 13, 14 ele encaixou no time e jogou bola, né? Será que se porventura volta bem? Ninguém sabe também, porque ele fez 2 anos bem irregulares lá no Palmeiras. E uma outra coisa que, assim, pouca gente está considerando é esse absurdo que é o calendário brasileiro, João. O que você acha disso? O Cruzeiro vai chegar no domingo com 74 jogos, isso porque foi eliminado na semi da Copa da Primeira Liga e não passou nem na primeira fase da Sul-Americana. Então poderia, por baixo, tivesse chegado na final dos dois, 82, 84 jogos tranquilamente. Isso é um absurdo, assim. É terrível para qualquer planejamento, porque você estoura jogadores, você tem que ter elenco grande. Como que faz? Como na sua cabeça você acha que um clube pode fazer para poder manter isso? Além de ter jogadores, tem que ter jogadores muito qualificados em várias posições. É difícil ter uma rotatividade de elenco desse jeito. Esses são os números que o Flamengo vai chegar, né, com a final da Sul-Americana. Se chegar a final, o Flamengo vai chegar a 82 jogos, né, se for eliminado pelo Júnior na quinta-feira. Se for para a final, 84 jogos, né? A gente sabe, eu sou um defensor do Campeonato Estadual. Eu acho que o calendário do futebol brasileiro tem que ter espaço para o Campeonato Estadual, né? Mas o Campeonato Estadual não pode ter mais de 5 datas para um time de primeira divisão. 5 datas é o limite. Eu acho a fórmula da Primeira Liga, por exemplo, ideal para o Campeonato Estadual, né, com uma primeira fase envolvendo aí os clubes que não têm divisão, né, nacional, visando justamente o direito de enfrentar os times grandes. E aí, amigo, é time grande indo lá para Poços de Caldas para enfrentar a Caldense em jogo único e se perder tá fora. Acho que inclusive valoriza a competição, né, amplia a chance de ter uma zebra, de ter um campeão, no caso de Minas Gerais, que fuja, né, da dupla que vai estar o tempo inteiro exposta a risco e não vai poder vacilar hora nenhuma. Agora, 11 rodadas, como vai ser ano que vem, para classificar 8, né, para você ter quartas de final, uma data a mais, né, eles vão matar o estadual fazendo isso, né? Aí fica a desculpa olha, o time grande, mas é importante que o time grande jogue uma vez no ano na cidade do interior, né, para arrecadação do time. Nenhum time pequeno ganha mais de 300 mil reais de bilheteria no jogo do time grande lá, né? O campeonato estadual, ele gera, né, umas dezenas de milhões de televisão. É muito mais coerente pegar essa grana e dar, né, aos clubes pequenos, fazer uma distribuição um pouquinho mais justa, né, da competição, para viabilizar a primeira fase entre as equipes do interior, do que essa ideia de que o time grande tem que jogar pelo menos jogar lá uma vez por ano, né, porque é inviável, né? A gente vê no calendário que isso é inviável, né? Dinheiro para poder viabilizar o futebol do interior tem, para viabilizar o estadual competitivo e curto tem, mas falta aí criatividade. Eu fico imaginando, né, o que seria um Mamoré e o RT lá em Patos de Minas valendo vaga nessa fase final, né, do campeonato estadual, onde só um deles ia ter um time, ia receber os times grandes lá na cidade de Patos, né? A loucura que ia ser esse jogo no interior, a importância que teria para as cidades do interior essa primeira disputa para poder garantir essa chegada à fase final, porque nem eles aguentam uma primeira fase com um monte de jogo ruim para classificar 8, né? Não vale nada. E aí, se você classifica em quinto, em sexto, né, terceiro, quarto, você não pega nem Cruzeiro nem Atlético Mineiro nas quartas de final. E se você sai ali, recebeu o time grande uma vez só na sua cidade também. Então tem que racionalizar o campeonato estadual, né, e rever essa situação das datas, sim. Eu concordo contigo, Charles. O Azul de Minas está participando aqui, dizendo que, dando nomes para as camisas 9, né, e dizendo que se conseguirem trazer o Lautra Costa, né, jogador do Lanús, que está na final da Libertadores, de graça seria o ideal, e que o outro nome livre em 2018 é o Barcos, que está com 21 gols em 35 jogos. O Barcos vai pedir tranquilamente 600 mil, 700 mil reais, né, por mês, porque jogador livre está no mesmo mercado. Ele vai dizer, olha, meus direitos aí tranquilamente são 4 milhões, 5 milhões, bota na conta das minhas luvas aí o que você teria que pagar pro meu clube se eu tivesse contrato com alguém. O Barcos é um jogador caro. Né, o Lautra Costa, parece que há quem sondou ele
ouvindo a seguinte resposta do Lanús, né? Ele tem contrato com o Lanús até o meio do ano que vem, e aí o Lanús estaria disposto a liberar o jogador para permanecer com 50% dos direitos dele, né? Modelo semelhante ao que o Cruzeiro fez para contratar o Lucas Romero, por exemplo, né? A questão do Lauton Acosta com camisa 9 é outra, né? Eu estou com os números da carreira do Lauton Acosta aqui. O Lauton Acosta não é um jogador jovem, né? Ele tem 29 anos, você está se destacando na Libertadores agora, é verdade, né? Mas a temporada mais goleadora dele foi em 2015, quando ele fez 12 gols em 50 jogos, né? Esse ano, né, na Argentina divide no meio, né? A temporada começa agora em agosto de novo, então são só 13 jogos nessa temporada. Ele tem um gol nessa temporada agora, né? Somando aí, a temporada passada, né, ele fez 7 gols em 32 jogos. É um jogador com as características do William, do Sobis. Eu gosto, né? O Mano Menezes gosta, mas um monte de gente não gosta. Um monte de gente implica, pede a cabeça, fala que não serve, fala que atrapalha. Um monte de gente que é o bom parado, que o ataque não funciona lá na frente, mas que a bola bate de vez em quando e entra, né? Então, nesse sentido, trazer o Henrique Dourado de volta faria mais sentido que trazer o Lauton Acosta para jogar de camisa 9. Ele não vai entregar gols, né? Como o Sobis nunca entregou gol na carreira, como o William nunca entregou gol na carreira. Momentos goleadores na carreira do William e do Sobis são raridades, né? Essa é a segunda temporada mais goleadora da história do Sobis, da carreira do Sobis, por exemplo. Então, é entender um pouco o jogador. Eu gostaria de um 9 dinâmico e com boa capacidade de finalização. Aí o William não serviria, o Sobis não serviria e o Lauton Acosta também não serve. Serviria talvez para ponta, né? Caso, especialmente aí, o Sobis saindo, né, que é bem provável que o Sobis saísse, vira o Lauton Acosta e mais um camisa 9, né? Ou a recuperação do Sassá para poder jogar com o Lauton Acosta também. Esses são os meus planejamentos, mas a gente tem que entender uma coisa. O Lauton Acosta, se vier para ser o homem de referência do Cruzeiro, toda essa galera que reclama que o Ávila não ficou e que conectou o William, que conectou o Sobis esse ano, vai passar mais uma temporada reclamando que falta um homem-gol no time, hein, viu, Charles? Não, claro. Não é a posição do jogador. Eu acho até, João, que o Sassá também não é esse jogador. O Sassá, até onde eu lembro dele no Botafogo, ele era muito mais um jogador de ponta de campo do que um centroavante. E o time sente falta, ele sente a falta de um centroavante, porque principalmente quando essas partidas que o Galhardo fez, a gente vê o Galhardo ter um potencial muito grande de ir ao ataque e alçar a bola, né? Ele cruza muito bem, mas sem ter alguém para poder chegar lá e colocar a bola na casinha, não fica difícil. Nos jogos que o Romero também jogou como lateral direito esse ano, o Romero ele faz muito bem esse papel. É interessante que o Romero, 22, 23 anos, mas ele demonstra assim, uma maturidade dentro de campo, uma obediência tática que é muito legal de ver, né, os jogos dele, porque quando ele atua ali de segundo volante, ele consegue dar uma dinâmica boa para o jogo. Quando ele atua mais ali como um antigo camisa 5, né, um antigo cabeça de área, ele também consegue fazer uma proteção boa para a defesa, e quando ele está de lateral, ele consegue subir ao ataque e ainda fazer boas jogadas. Ele tem um passe muito bom. De todos os laterais direitos que o Cruzeiro teve em 2017, o melhor deles foi um jogador que não é da posição, que foi o Lucas Romero. E sempre que ele subia ao ataque, durante todo o ano, quando ele jogou na posição, não tinha ninguém lá para poder complementar. Eu acho até, inclusive, apesar do Cruzeiro jogar muito no contra-ataque esse ano, fazer esse jogo de dar a bola para o adversário e pegar o time adversário no contra-ataque, eu acho que o Cruzeiro sobe com muita pouca gente para o ataque, e isso também é péssimo para quem está fazendo a armação do jogo, para quem está dando ali a assistência para finalização, porque sempre tem pouca gente ali na frente para poder finalizar.
e os que chegam para finalizar são os que a gente sabe que finalizam mal, assim, não eram para ser aquele jogador para chegar finalizando, é um jogador para estar armando aquela jogada, como você disse, o Sobis, o Alisson tem muito essa característica, o Sassá tem essa característica também, muito de chegar e preparar a jogada e não só finalizar. Talvez ele, de todos, ele é o que seja o mais agudo ali no ataque, mas mesmo assim também não é o perfil dele, não é aquele centroavantão de ficar brigando ali no meio da defesa, de empurrar zagueiro para lá, de empurrar goleiro para o outro e enfiar a bola para dentro. Então, a posição mais carente aí é essa mesmo, é arrumar esse cara aí. E não sei se o Acosta seria esse cara, como você disse. Ele já está quase na beirando dos 30 anos e durante toda a carreira ele não foi esse jogador goleador. Querer esperar nele isso é querer se frustrar, é abrir brecha para se frustrar. O Barcos, sim, o Barcos é o centroavantão, né? Ele é o cara que chega e coloca para dentro a bola, faz os gols, briga, ele é a cara, o Barcos é a cara da Libertadores. Agora, assim, eu fico um pouco preocupado porque 33 anos, como que voltaria para o futebol brasileiro? Ainda tem lenha para queimar? Qual que é a ambição do Barcos? Ele tem a ambição de fazer o time que ele tiver ser o campeão da Libertadores? E quais as condições que ele chega, qual o salário, isso tudo tem que ser muito bem pensado para a gente também não ficar aí com essas bombas relógios aí no elenco que acaba só na frente onerando o time, não rende às vezes e aí é uma contratação muito cara, como o Azul Celeste falou aí, Azul de Minas falou lá no início, a gente financeiramente não está bem, eu concordo com ele. A gente também tem problemas administrativos que atrapalham a trazer jogadores em condições melhores. O problema administrativo no clube, essa briga política, ela não envolve só em um atleta não vir. Os que vêm, eles vêm mais caro, porque é mais difícil você convencer os caras a pegar o projeto que o time tem, né? Então, isso tudo vai refletir na formação desse elenco para 2018. Sem dúvida, né? E o Azul de Minas tá falando aqui do salário do Barcos, né? Tá falando que antes de acertar com a LDU, o Barcos tinha R$100 mil do Santos, né? Que desistiu porque tinha que pagar pro Vélez e que tá recebendo 250 mil lá. Mas é exatamente o fato dele estar livre que vai fazer ele pedir mais de 250. Vamos supor que o empresário do Barcos ofereça a ele ao futebol brasileiro. Olha, 250 mil reais mensais. A gente vai ter uns 3, 4 clubes, né, interessados no Barcos. Né, por esse valor, certamente. E aí vai ter leilão. E aí vai subir para 300, 400, 500, né? É claro, por 250 eu concordo com ele. Acho que o Barcos é um jogador bem interessante, né, por esse valor. Inclusive, se o custo mensal do Barcos for esse. Porque qualquer jogador com vínculo, né, o clube, para liberar os direitos federativos, vai pedir 4 milhões, 5 milhões. O São Paulo está pedindo 5 milhões no Hudson. Né? Então, a questão é que o Barcos livre, o mercado é um só, vai ser oferecido para uma galera e vai subir a pedida. Ele não vai fechar com 250 mil, ele vai pedir 300, 400, 500, até chegar aí um clube que ganhe o leilão que ele vai construir. Né? Ele vai leiloar os direitos federativos dele. É isso que um jogador livre faz no mercado. Né? É isso que eu estou, inclusive, dizendo. Eu não lembro da negociação do Barcos com o Santos. Né? Mas a própria história aí era 200 mil reais, mas tinha que pagar o Vélez. Né? Agora não tem Vélez, agora ele está livre. Né? Mas aí ele vai pedir no leilão o quanto que os clubes estiverem dispostos a pagar ele. O Wesley Reis está dando sugestões de contratação aqui, falando do Potker, do Inter, cheio de atacante, mas tá com moral lá, no Inter não vai liberar assim tão fácil. O Carlos Eduardo do Goiás, Zé Rafael do Bahia, né? Ele falou meia do Paraná, não citou qual é o meia, né? São jogadores valorizados, vão custar caro também. O Capa do Avaí, lateral esquerdo, né? Boa parte dos laterais esquerdos de clube pequeno aí se destacaram quando foram nos grandes, não vingaram ultimamente não. Né? O René do Sport, uma galera pediu, não se firmou no Flamengo, por exemplo. A manutenção do Galhardo e o Bruno Silva do Botafogo também é uma boa, e subir a base, né? O time aí campeão recente da Supercopa Sub-20, né? Certamente com bons valores. O Carlos também dá sugestões, G2, Santiago Trellis do Vitória. Ontem eu pensei no Trellis, ele fez 2 gols ontem, mas ele faz um Campeonato Brasileiro realmente muito interessante, e ele está emprestado, né, ao Vitória pelo Deportivo Pasto da Colômbia, ou seja,
talvez as condições de negociação sejam bem interessantes. O Vitor Luiz, né, que o Cruzeiro, né, tem sondado aí, lateral do Botafogo, não está jogando hoje, está 2-0 ainda, 42º tempo. Ele não está jogando hoje por questão contratual. O Ilharão, valorizado no Flamengo, não vai sair, né? E por produtividade, o Wellington Paulista, o Montijo e o Jonathan. Bateu saudade do Cruzeiro do início da década no Carlos aí, né? De trazer o Wellington Paulista de volta. O Montijo deu uma entrevista hoje falando que não quer voltar para o Brasil, né? Falando do Santino. A gente lembra do Santino, filho do Montijo, tem síndrome de Down, né? E o Montijo deu uma entrevista hoje dizendo que o Santino está numa fase de alfabetização na escola e que ele acha importante morar num país de língua espanhola, que só vai vir para o Brasil se não arrumar nada na Argentina ou no Chile, praticamente dizendo, eu quero voltar para Laú, né? E numa troca com o Palmeiras, 2-5, ele fala do Cruzeiro botar o Murilo e o Sobis por Roger Guedes, Egídio, Eric, Guerra e Arouca. O Palmeiras não ia aceitar isso nunca, né? Fora isso, o Egídio está livre já, ou seja, o Egídio, o Cruzeiro negocia independente da vontade do Palmeiras. O Egídio termina o contrato agora com o Palmeiras. As sugestões são muito boas, né, Charles? A gente fica pensando sempre naquilo que é adequado. E é justamente por isso que eu tenho insistido numa coisa. O elenco tem carências importantes, essas carências apareceram ao longo do ano, algumas são parciais, né, no sentido que o departamento médico, né, acabou tendo algumas posições mais infladas. O camisa 9 mesmo, por exemplo, não vou apostar que o Sassá e o Judivan dão conta, mas eu acho que o Cruzeiro hoje tem necessidade de trazer 2. Com o Sassá e com o Judivan, talvez só um dê conta pro elenco, né? Os laterais, o Cruzeiro precisa investir nas laterais, né? Mas a renovação do Hudson, para mim, ela é dispensável pela quantidade de volantes que o Cruzeiro tem e por ser um jogador caro, né, para ser reserva para um Cruzeiro que está com dificuldades financeiras. O que eu vejo nessa janela, portanto, Charles, eu queria que você avaliasse isso no fim das contas, é que, mais uma vez, o Cruzeiro termina o ano bem. Isso é regra nos últimos... curioso isso, né? Assim, o Cruzeiro... Não, o último retorno ruim do Cruzeiro foi o de 2011, né? 2012 o Cruzeiro arrancou, né, para escapar da briga pelo rebaixamento ali também, e né, começou a montar o time do bicampeonato, né, no segundo semestre de 2012. Chegou Tinga, chegou Bosch, chegou Ceará. 13 e 14, óbvio, terminou bem. Aí em 15 teve uma reformulação muito grande, mas terminou o retorno muito bem. Contratações eram para ser pontuais em 16. Mexeram até dizer chega no arranjo do time. Tiveram que ir pro mercado em julho de novo. Aí ficou bacana o segundo semestre. Em 2017, arranjos pontuais. O time teve uma temporada mais regular. Acho que a lição aí desses últimos anos, vendo esse retrospecto, não tem muita coisa para fazer no mercado, não. É foco naquilo que o time precisa, até pela condição financeira. E me parece aí, Charles, a gente até falou sobre isso, um camisa 9, talvez um ponta, e as laterais são grande dama do Cruzeiro agora nesse final de temporada, não é? É legal que o torcedor, todo mundo que a gente conversa na rua, no futebol, nos bares aí, a turma do futebol, as carências do Cruzeiro, elas são muito visíveis, assim, são fáceis de perceber. O camisa 9 é unanimidade, lateral direito titular, assim, talvez titular ou talvez reserva, porque, como eu disse, o Galhardo é uma incógnita. Então, ele tem potencial, se voltar a jogar o futebol que já jogou, ele é o titular. Mas se ele ficar naquela de machucar, ficar sempre machucar, a gente tem que ter um outro, pelo menos, do mesmo patamar, para poder manter a regularidade. Lateral esquerdo é 2, é um titular em reserva, e 2 de bom nível, porque a gente precisa de ter bons jogadores ali do lado esquerdo, porque ajuda muito o Thiago Neves, ajuda muito o Arrascaeta, eles ganham, ajuda muito o Alisson. Esses jogadores, eles deram muito certo com o Diogo Barbosa, porque o Diogo Barbosa fazia o futebol deles crescer, o Cruzeiro atacava às vezes em algumas partidas, 70% das jogadas vinham pela esquerda. E por causa do Diogo Barbosa e pela falta de um lateral do lado direito que desse sustentabilidade ao ataque. Esse meia, talvez um meia direita para a gente poder colocar ali no lugar do Robinho quando o Robinho não estiver jogando, porque assim, como é que a gente sabe qual a temporada de 2018 do Robinho? Se vai ser o Robinho
antes das lesões, ou que jogava muito, dá o passe, faz gol de fora da área, faz gol de cobrança de falta, ou vai ser o Robinho que machuca, demora 3 meses para voltar, machuca de novo, demora 3 meses, joga 5 jogos. Acho que não dá para poder ficar contando com essa inconstância, então tem que ter um outro jogador ali pro lugar esse meia direita ali, meio amador, né? Hoje no meio hoje é difícil definir algumas posições, mas é meio meia direita, meio um volante avançado, a gente não sabe direito. A questão do Hudson, realmente eu gostaria que ele ficasse, mas por esses valores eu acho que fazer um sacrifício financeiro para poder manter ele não dava certo. Eu acho que se o Cruzeiro tentasse pegar aí uma turma desses atletas que estão voltando e mandar lá para o São Paulo, fazer uma composição dessa maneira, para mim tava tudo certo. Pega lá vai a cornetada aqui, ó. Pega Elber, pega, quem mais que tá voltando aí? Me lembra aí, não sei. Pega esses caras que estão voltando aí e deixa Edmar. O Edmar já é um que o São Paulo quer, né? Pega Fabrício Bruno, Mena, Pará, Breno Lopes. Pega aí, faz um grupo de uns 5 ou 6 aí, manda lá pro São Paulo. Quem sabe o São Paulo não aceita? É difícil, mas não é impossível, né? Vai de negociação. E aí, eu tenho uma posição que pouco se fala, mas o Cruzeiro vai precisar dela, principalmente se for se o Cruzeiro chegar até no final da Libertadores, que é um jogador pro lugar da Arrascaeta. Eu acho que dificilmente o Arrascaeta continua no Cruzeiro depois da Copa do Mundo ano que vem. Ele com certeza vai ser convocado, vai ter uma valorização, já teve uma tentativa de compra no meio desse ano, ao que se fala, já teve uma tentativa de compra dele no final do ano passado, então eu acho que dificilmente fica depois da Copa do Mundo. E aí a gente numa possível reta final de Libertadores, quem sabe fazer uma boa campanha, ficar sem esse atleta vai ser péssimo para o Cruzeiro. Então já tem que ter alguém aí, uma carta na manga. Mas é bastante coisa para poder se pensar um time aí. Se for falar aí nesses atletas que eu disse aí, 4 ou 5 jogadores, né? 40% de um time titular e mais aí talvez uns 40% de um time dos reservas também. É muita coisa para reformular num grupo e muita dor de cabeça aí para o senhor Mano Menezes. E quem sabe ele tentar mudar esse esquema também. Se ele mudar o esquema, talvez falta até mais atletas, né, para poder fazer uma opção a esse esquema de jogo que ele usou esse ano, que não agrada a torcida e não é efetivo. Porque esse é que é o problema, é montar com os atletas que tem, os que vão chegar, um esquema efetivo, né, João? O que você acha disso aí? Eu discordo de trazer os 4 reservas. Acho que os reservas aí seriam aqueles que perdessem a titularidade agora de um time que foi campeão da Copa do Brasil, ou mesmo os garotos da base, né? Acho que o Cruzeiro tem que focar aí em trazer 4 titulares para as posições mais carentes. O Carlos acha que o Cruzeiro tem que enfrentar o Botafogo. Terminou Palmeiras 2, Botafogo 0. Cruzeiro garante e termina o Brasileirão, portanto, à frente do Botafogo. Fica disputando com o Flamengo na última rodada, a 6ª colocação, já que o Vasco, para passar o Cruzeiro, tem que tirar uma diferença de 16 gols de saldo e quem está abaixo já não alcança o Cruzeiro mais. O Carlos está escalando o Cruzeiro para domingo, às 17 horas, contra o Botafogo, com Lucas França, Vitinho, Arthur, Digão, Vitor Luiz, Henrique Romero, Thiago Neves, Rafinha, Judivan e Cezinha. Se perder, o Atlético está fora da Libertadores, se ganhar, é sinal que temos futuro. O Cruzeiro domingo estreia na Copa Ipiranga Sub-20. Né, um torneio. Tá tendo agora também o Campeonato de Seleções Sub-20. O Cruzeiro emprestou cedeu, na verdade, alguns jogadores para a Seleção Mineira Sub-20, mas o time Sub-20 tem compromisso, né? Então acredito aí que o Cruzeiro não vai atuar com o Sub-20 nesse final de semana, muito claro, em função deles estarem viajando lá para o Sul para um torneio importante. Na Copa Ipiranga Sub-20 é o antigo Campeonato Brasileiro Sub-20 disputado lá no Rio Grande do Sul, organizado pela Federação Gaúcha. E já que eu estou falando da base, eu vou anunciar os resultados do Cruzeiro essa semana. Muita coisa bacana, muitas conquistas celestes, além, claro, de lembrar, infelizmente, da derrota para o Vasco, 1-0, o resultado do futebol nessa semana
né, pelo Campeonato Brasileiro. No atletismo, Reginaldo José da Silva venceu a 4ª corrida de Nossa Senhora do Rosário em Barroso, Minas Gerais, percurso de 7 quilômetros. Né, Marcos Antônio Pereira, prova de 8 quilômetros, e Maiara Mendes, na prova de 4 quilômetros, venceram a 34ª edição da Maratona de Cruzes Panelas em Pernambuco. Gleison da Silva Santos foi o 2º colocado e Daniel Henrique Alves Sabino o 3º na prova de 8 quilômetros também. A Miriam Franco da Silva venceu a primeira corrida da cidade de Penedo, Alagoas, 5 quilômetros. E no masculino, Jair José da Silva ficou com o 2º lugar e Marcos Antônio Pereira com a 3ª colocação. Reginaldo José da Silva venceu a 8ª edição da Corrida e Caminhada São Pedro do Clube Recreativo Dom Pedro II em Conselheiro Lafayette, prova de 8 quilômetros. João da Bota, um nome histórico do atletismo celeste reaparecendo, venceu o 2º circuito Movimenta Sal em Salinas, prova de 7 quilômetros. Edmilson dos Reis Santana venceu a primeira corrida Juntos para Cuidar, Novembro Azul, de Patos de Minas, prova de 5 quilômetros. E Vamar de Oliveira foi o 2º colocado na 2ª Coppercorre de Cláudio, Minas Gerais, 5 quilômetros. Cruzeiro venceu no Brasil, né, no Sub-20, aliás, a Supercopa Sub-20, empate no tempo normal em 2-2. O Vitor Eudes ia participar com a gente hoje, mas pediu liberação, disse que a galera vai comemorar hoje o título. A gente marca outra vez, então por isso que o Vitor, que a gente anunciou, não está com a gente aqui hoje. O pessoal está fazendo lá na pizzaria uma comemoração do título celeste, que garantiu vaga na Libertadores Sub-20 2018. O Vitor Eudes pegou 2 pênaltis e o Cruzeiro venceu por 4-2 na cobrança de penalidades. O Santa Cruzeiro segue líder disparado da Superliga, 3-1 no Montes Claros. E a base na Copa IMEF, né, Copa do Instituto Mineiro de Escolas de Futebol, o Cruzeiro está disputando em todas as categorias, do Sub-17 ao Sub-9, só não tem Sub-16 nessas faixas aí. O Cruzeiro venceu todos os jogos do Sub-9 ao Sub-17 e avançou nos torneios. Então, o Sub-10 venceu o BH por 3-2 e está na final do Sub-10. O Sub-17 venceu o Valério de Itabira nas quartas de final e está na semi. O Sub-11 venceu o Chute Inicial por 3-0 e está na final do Sub-11. O Sub-13 venceu o Inter Academy nos pênaltis após 1-1 no tempo normal, está na semifinal. O Sub-14 venceu o Real Caeté por 1-0 nas quartas e está na semi. O Sub-9 venceu o BH por 7-0 e está na final. O Sub-12 venceu o Chute Inicial por 1-0 e está na final. E o Sub-15 venceu o Filhos do Vento nos pênaltis, depois de empate em 2-2 no tempo normal, venceu por 4-3 nos pênaltis e disputa a semifinal, né, nesse final de semana. Todas as categorias, a final ficou toda marcada para o dia 9 de dezembro. Mas todas as categorias de quartas de final disputam nessa semana a semifinal. Então tem Cruzeiro e Chute Inicial, semifinal Sub-13, América e Cruzeiro, semifinal Sub-14, Comercial e Cruzeiro, semifinal Sub-15, Cruzeiro e Guarani de Divinópolis, semifinal Sub-17. Tem a estreia no domingo na Copa Ipiranga Sub-20, lá no Rio Grande do Sul, contra o Juventude, no domingo às 9 horas. E tem Cruzeiro e Botafogo às 17 horas. Além, é claro, mais um compromisso do Santa Cruzeiro contra o Vôlei Renata. O duelo vai ser lá no norte do Brasil, lá em Manaus. Né, o Vôlei Renata vendeu o mando de campo pela Superliga no sábado, às 19 horas. É muito Cruzeiro conquistando muita coisa, viu, Charles? Então eu abro espaço para a sua despedida, para o seu boa noite. Eu volto na sequência com o meu encerramento e com o resultado das enquetes, é claro. Mas quero aí os seus destaques para essa semana celeste, então. Sua perspectiva para Cruzeiro e Botafogo? É time titular, é time reserva? E claro, né, mais uma vez aberto espaço para a sua despedida e pelo prazer de te receber aqui mais uma vez, meu irmão. Até a próxima e boa noite. É um prazer sempre meu, João Henrique, poder falar com você desse bate-papo super descontraído e poder falar com a China Azul das nossas corretadas, nossos pitacos, analisar os jogos, que sempre é muito legal. Vida longa e próspera a Rádio GDG, a Rádio Guerreiro dos Gramados, porque esse movimento, essa rádio, ela é um marco, ela é hoje a gente fala, assim, como a gente sempre disse, né? A gente fala de torcedor por torcedor, na linguagem que o torcedor gosta, na linguagem que o torcedor entende. E essa independência, ela é muito legal, nos permite poder falar muita coisa. É muito bom. Eu quero mandar aquele grande abraço para o Sidney,
Obrigado pelo convite, Sidney, precisando, estamos aí também. Um abraço para o Paulo, para toda a China Azul e dar alguns recados aqui para a galera. A primeira é lembrar que está chegando, né, a final do Brasil Futebol Americano, então o Sada Cruzeiro Futebol Americano na final contra o João Pessoa Espectro, dia 10/12, lá na Independência. Galera, vamos apoiar esse projeto do Sada de futebol americano, é um projeto muito legal. O Cruzeiro montou um time muito competitivo, é muito bom ver os jogos. A última partida contra o Curitiba foi uma partida emocionante. O Sada conseguiu 2 touchdowns nos últimos 3 minutos para a partida acabar. Estava perdendo a partida de 10-0 e nos últimos 3 minutos conseguiu 2 touchdowns e conseguiu virar o jogo para 18-10. Então, poxa, vamos valorizar essa final, vai ser uma final emocionante e com a alegria de ter essa final aqui no Independência, né, na nossa casa. Então, vamos valorizar. Como diz o Cruzeiro, é o Cruzeiro Esporte Clube, é um clube de esporte, onde tem as 5 estrelas, onde tem a camisa azul estrelada, a China Azul tem que estar lá apoiando. Assim como nós abraçamos o Sada de vôlei, Sada Cruzeiro Vôlei, e é um projeto maravilhoso, o maior time da história do voleibol brasileiro. Isso é sem dúvidas, ninguém discute isso hoje mais. O Sada Cruzeiro Vôlei é o maior time da história do voleibol brasileiro. E quem sabe a gente também não tem aí, com o decorrer dos anos, o maior time de futebol americano da história do futebol, da história do Brasil também, né? Com os títulos, que esse seja o primeiro de muitos títulos, vida longa e próspera ao Sada Cruzeiro Futebol Americano. É muito legal ver os jogos, os eventos são muito bem produzidos, muito bem preparados, e eu tenho certeza que vai ser uma final inesquecível no Independência, no dia 10 de dezembro. Então, quem puder, compra seu ingresso, vai lá valorizar a galera. Eu queria mandar um abraço também, aproveitar o espaço aqui para poder mandar um abraço para a galera da pelada do Cruzeiro, lá no Barreiro, na Arena Barreiro. Todo domingo eu participo com a galera lá. Tem também o Rodrigo Corleone, que foi nosso companheiro aqui no Guerreiro dos Gramados já há um tempo. Tem uma turma muito boa, é muito divertida, galera só cruzeirense. Sempre depois da pelada tem a resenha. Então, quem quiser participar nessa galera de cruzeirense aí, todo domingo, de 9 às 10 da manhã, na Arena Barreiro. É só pesquisar aí, Arena Barreiro, ela fica ali na Tereza Cristina, no Barreiro, próximo do viaduto. Quem conhece ali a região, próximo do viaduto da Manes, muito fácil o acesso. Então, e se quiser mais informações também, pode me procurar no Twitter aí, que eu explico como que chega, eu coloco o nome na lista. A pelada é muito legal, a gente tá tendo sempre ali entre 15 e 18 atletas, vamos dizer assim, disputando a pelada, muito legal. E assim, não vou dizer em quem, mas na última pelada teve caneta, teve golaço de vôlei, a galera pediu para poder avisar aqui, teve golaço de cobertura. A gente é muito bom, quem quiser jogar aquele futebol com a turma de boa, a turma de bem, turma de paz, conversar sobre o Cruzeiro, a gente sempre faz um pré-jogo quando coincide no domingo que o Cruzeiro vai ter, ou se o Cruzeiro jogou no sábado também, a gente faz aquela resenha no pós-jogo, é muito bom, tá bom? Quem tiver interessado pode me procurar aí no Twitter que eu faço as coordenadas, coloco o nome na lista e domingo vão lá jogar com a gente, tá bom? Tem gente de Belo Horizonte inteiro, desde Ibirité até Vespasiano, até Venda Nova, tá tudo. Tem galera de todo lugar vindo para poder jogar essa pelada aí no domingo com a gente. Um abração para todo mundo. João Henrique, é um grande prazer falar com você e sempre que precisar, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus todo mundo. E China Azul, o ano que vem é o ano do Tri da Libertadores. Eu acredito demais nisso. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai montar um bom time e que nós vamos ser tricampeões da Libertadores. O título vem aí. O Tri é eminente. O Tri, como diz na mídia social, o Tri já é realidade, hein, gente? É isso aí, Charles. Só faltam 14 jogos de Libertadores para o Cruzeiro alcançar o tricampeonato.
é a nossa aposta, a nossa perspectiva, e a gente vai estar firme e forte aqui na temporada 2018 na cobertura do Cruzeiro. O resultado das enquetes, então, que nota você dá para o Cruzeiro no primeiro tempo contra o Vasco? 55% dando nota 4, para o segundo tempo 41% nota 4, subiu um pouquinho, né, a galera gostou mais do segundo tempo, tem mais nota 7, por isso que o percentual caiu. Quem foi o melhor do jogo desse domingo contra o Vasco? Martin Silva levou o prêmio, primeira vez que um jogador de outro clube foi o destaque, né, da nossa enquete aqui com 38%. Você aprovou a entrevista recente do Itair Machado para o Super Sport, né, para o Super Futebol Clube, aliás, né, o Jornal Super, né, que é o editorial de esporte do Tempo. 57% dizendo que não concordam com a entrevista do dirigente. E para você, qual o melhor formato para o programa Guerreiros em Debate? O pessoal defendendo aqui YouTube, Facebook, muito legal a participação aí. E a gente deixa essa enquete aberta por mais uma semana. Estamos avaliando o formato do Guerreiros em Debate para 2018. Mas o certo é que nessa terça-feira, às 20 horas, tem live com o Fábio Veloso no Facebook. Tem coluna saindo aí com tudo sobre a Semana do Cruzeiro, essa preparação para Cruzeiro e Botafogo. Fazendo as contas, só sobrou o 5º lugar. A gente vai fazer a continha aí para saber o que o Cruzeiro precisa para garantir a 5ª colocação e os 4 milhões de premiação para o 5º lugar nessa semana final de temporada do Cruzeiro. E a gente, claro, vai estar confiante, Cruzeiro vencendo o Botafogo para poder consolidar a 5ª colocação com uma vitória. Vai ter gente aí, mesmo cruzeirense secando por causa do Atlético Mineiro na Libertadores, mas vamos terminar com vitória. É sempre melhor, e aí o Grêmio dá uma aprontada no Independência, ia ser mais divertido. A gente, então, lembra que o Guerreiros em Debate vai ao ar às segundas-feiras, às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis aí os programas desde o início da temporada 2016. A gente está trabalhando no resgate do acervo desde o segundo semestre de 2012, o mais antigo programa de web rádio da Web Esfera Celeste, o Guerreiros em Debate, e a gente segue junto então na próxima segunda-feira para mais uma conversa. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite, convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até segunda, pessoal. Guerreiros em Debate.